Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler o versículo 8. Glória a Deus. Diga: eu sou a continuação da igreja que foi gerada em Cristo Jesus. Amém? A igreja foi gerada em Cristo. Depois nós tivemos a continuação através dos apóstolos, trazendo fundamentos para a família cristã. E depois o apóstolo Paulo, ele teve inúmeras revelações. Por isso que nós consideramos o apóstolo Paulo como apóstolo de fundação. Amém, queridos? E os alunos do Rema, eles vão ser contemplados este ano com uma matéria chamada Ministério Prático, e nós vamos entender algumas coisas sobre ofícios ministeriais que são preciosos para nós podermos desenvolver uma vida em Deus eficiente. Então nós podemos ver na Bíblia, queridos, algumas categorias ou qualificações de apóstolos. Nós temos os apóstolos do Cordeiro, que foram aqueles que andaram com Jesus, e ninguém mais pode ser qualificado como apóstolo do Cordeiro. Amém, queridos? Somente aqueles que andaram com Jesus. Por isso que quando Matias foi eleito, foi escolhido por um sorteio e também por uma direção do Espírito Santo para assumir o lugar de Judas, muitos estudiosos da Bíblia até acham que foi uma excelente oportunidade perdida de colocar Paulo no lugar de Judas. Mas nós podemos, estudando a palavra, não é o caso de hoje à noite, eu não vou me deter a isso, mas a Bíblia diz que a instrução era apóstolo do Cordeiro, para ser escolhido entre aqueles que tivessem andado com Jesus para assumir o lugar de Judas. Depois a Bíblia fala sobre os apóstolos de fundação, que foram aqueles apóstolos que nessa categoria estão apóstolos que andaram com Jesus, mas também estão apóstolos que não andaram com Jesus, como é o caso do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que tudo que Paulo recebeu de revelação, ele recebeu por aparições que Jesus fez para ele, por sonhos que ele recebeu, pelo Espírito Santo testificando verdades no coração dele. Mas Paulo não chegou a ver Jesus, ou não andou com Jesus convertido. Quem está entendendo isso? Ele pode até ter visto Jesus, pode até ter encontrado com Jesus em alguma peregrinação daquela, mas ele não andou como discípulo, como apóstolo de Jesus, porque quando ele veio se converter, Jesus já havia ressuscitado. Vocês estão entendendo isso? E então o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de fundação. A categoria dos apóstolos que existem nos dias de hoje, queridos, é uma categoria bíblica. É bíblico o ofício apostólico nos dias de hoje, mas só que os apóstolos de hoje, eles não são apóstolos fundacionais, ou seja, não tem mais nenhum fundamento para colocar na igreja do Senhor, porque todos os fundamentos que precisavam ser colocados já foram colocados pela palavra. O que é necessário como fundamento para a igreja do Senhor já está registrado na palavra. Quem está entendendo isso? Amém? Está claro isso? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele trazendo instruções, revelações, discernimento para que a igreja soubesse quem ela era. Várias religiões, seitas estavam difundidas no meio das comunidades daquela época, e quando o cristianismo chegou através de Jesus Cristo, quando Jesus veio implantar a igreja gerada nele, teve que confrontar muita religiosidade. E aqui eu quero trazer nesse texto de Romanos capítulo 10, no versículo 8, é um texto bastante conhecido, muito usado por nós, até para levar pessoas a entender sobre o novo nascimento, sobre se render a Jesus Cristo. Mas aqui ele diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, ou seja, o que é que está na tua boca? O que é que está no teu coração? O apóstolo vai dizer, isto é, a palavra da fé que pregamos. Diga comigo, palavra da fé.
Muitas vezes as pessoas não entendem o que é que significa a palavra da fé. Mas a palavra da fé, queridos, não é apenas uma palavra que as pessoas dizem ou confessam que estejam baseadas na Bíblia, que esteja apenas registrada na Bíblia. Porque eu posso fazer uma leitura e eu posso pegar uma pessoa religiosa que nem tem temor ao Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, queridos, em muitas liturgias de cultos ecumênicos, por exemplo. Às vezes alguns alunos que não têm nem temor ao Senhor, mas às vezes são escalados para fazer a leitura de um evangelho. Quem está entendendo isso? Então eles estão lendo a palavra de Deus, mas essa palavra não está tendo fé injetada nela, misturada com ela, porque está sendo feita uma leitura como alguém está lendo um texto, que reconhece que é um texto espiritual, que pode trazer alguma coisa de bonita ali, de reflexão, mas para quem está dizendo aquilo não tem muito efeito, porque a pessoa está fazendo uma mera leitura, apenas uma solenidade, ele está participando de uma solenidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo mais profundo. Ele diz: a palavra da fé que nós pregamos é uma palavra que já está na tua boca, já está no teu coração. E se você pegar esta palavra que está na tua boca e no teu coração e você reproduzir ela com fé, você vai receber salvação. Porque ele diz que se com a tua boca creres e se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, serás salvo. Amém, queridos? Então nós estamos aqui diante de um princípio espiritual que traz mudança para a nossa vida. Nós não entendemos muitas vezes que Paulo está falando um pouquinho aqui, queridos, sobre outras dimensões espirituais, sobre um outro estilo de vida, que muitas vezes nós não entendemos. Você já viu quando alguém recebe uma proposta de se converter, de mudar de vida, e ele diz: mas mudar de vida, se converter de quê? Se salvar de quê? Eu não estou passando perigo, estou bem. Às vezes uma pessoa que dentro da sua estrutura de vida, ele está relativamente acomodado, confortável, finanças estão lá em cima, às vezes está bem com a esposa, é uma pessoa de caráter, uma pessoa de integridade, uma pessoa que tem princípios, mas uma pessoa como essa muitas vezes resiste porque diz: eu preciso me salvar de quê? Eu não fiz nada de errado. Só o fato... Eu ouvi uma frase muito interessante uma vez: quando alguém vem dizer que é humilde, já perdeu a humildade. Então, se está achando que não precisa da salvação, que não precisa de algo que está registrado na Bíblia, que ninguém pode contestar, que isso aqui, queridos, é uma verdade que traz mudança para a vida das pessoas. Eu conheço uma pessoa lá na Paraíba, muito intelectual, uma pessoa respeitável, renomada, mas essa pessoa, ela diz que não crê em Deus da forma como nós pregamos, mas ela diz que entende, ela não crê na Bíblia como nós cremos, a palavra de Deus. Ela não crê na Bíblia como relatos espirituais inspirada por Deus, mas ele acha que a Bíblia é um livro, ele até disse, é um livro comum de alguma forma, mas é inegável que quem lê a Bíblia se beneficia. Porque a Bíblia tem instruções que, se você seguir, você certamente se dará muito bem. Então, mesmo alguém que não recebe a Bíblia como uma inspiração divina, se rende a ela como um livro, por exemplo, de bons conselhos, de boas instruções. Só que nós não podemos entrar nessa seara, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual. Amém, queridos? E ela traz princípios para a nossa vida que vão nos fazer viver com intensidade aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não queremos uma vida de qualquer jeito. Eu, como pastor dessa igreja, eu não quero que você se sinta confortável nesse lugar, recebendo uma boa mensagem que faça você até entender verdades espirituais, mas que você não seja uma resposta para as pessoas. Porque a luz que brilha lá longe, esses dias, quer dizer, o semestre passado, eu estive em São Paulo. E eu comprei uma lanterna tática enorme. Eu já vi uma lanterna tática que elas são fininhas, pequenininhas assim, mas eu comprei uma robusta.
E ela tem um foco, quando você afunila esse foco, meu amigo, ele vai longe. Você bota assim numa noite escura, joga para lá. É impressionante o poder de alcance dela. Mas sabe, queridos, que quando eu coloco ela perto de mim, aquele foco que reflete longe, ele reflete muito mais forte perto de mim, porque ele tem um poder de alcance, mas isso significa dizer que ele ilumina muito mais forte perto de mim. Então eu não quero que você esteja aqui apenas recebendo iluminação para você só, ou que você fique naquele engano de que você é um referencial para as pessoas, mas não é referencial para você, não é referencial para a sua família, porque aquilo que você reflete para fora tem que refletir para dentro. E muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas são educadas fora, são um bom testemunho fora, mas dentro eles não são. Há alguma coisa errada com isso. Vocês estão entendendo, queridos? E nós precisamos crescer no entendimento, porque Paulo está falando sobre uma palavra que fala porque crê. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que a fé que Paulo está trazendo aqui é a fé que foi falado por Marcos. Em Marcos 11, 23, ele diz: olha, se você crer, se você disser a este monte, crendo no seu coração e não duvidar, e crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito. Ele não está falando aqui, queridos, e presta atenção nisso, porque nós precisamos nos conectar com o que Deus tem para nós hoje à noite. Ele não está falando aqui de vã repetição. Ele não está dizendo diga, até você se cansar, e se nada acontecer, continue dizendo. Não é isso. Ele não está falando aqui de você trazer uma mentalidade renovada, como existem cursos de renovação da mente, para você falar positivo, e a gente sabe que isso traz resultado. É por isso que isso está crescendo mais e mais na sociedade, nos treinamentos, nas empresas. Pessoas pensarem positivo, pessoas falarem aquilo que elas desejam. Isso é uma instrução que está chegando lá, e até cristãos parece que vivendo esta novidade, sem entender que isso é parte da família de Deus. Deus deixou isso para nós, e tem pessoas maravilhadas. Queridos, nada contra os cursos, nada contra os treinamentos, mas eu vejo cristão, isso prova, queridos, que eles foram apresentados primeiro ao poder da confissão positiva do que ao poder da confissão da fé. Quem está entendendo isso? Não estão apenas, digamos, não chegou primeiro a natureza da fé, o espírito da fé não chegou primeiro. Aí fica encantado, maravilhado, com pessoas bem treinadas, bem instruídas, eloquentes. E isso é muito bom, isso ajuda, desenvolve, tudo isso tem o seu valor, tem a sua importância. Mas, queridos, eu quero que você entenda, você está dentro de um ministério, dentro de uma igreja que tem o desejo, tem o incômodo, a inquietação de fazer você instruído nos caminhos do Senhor, para que você não chegue aqui como aquele que é mendigo com a cuia na mão, mas que você chegue aqui com a convicção de que você é solucionador de problemas, que o que você precisa Deus já deu para você, você já tem. Nós não somos mendigos espirituais. Nós não estamos aqui aventurando, buscando receber algo do Senhor. Nós precisamos somente saber o que nós já temos e saber, queridos, que o que Deus tem para nós é uma verdade estabelecida. Deus não está tentando nos convencer. O problema é esse. A gente às vezes fica tentando ouvir algo da parte de Deus que seja confortável ao nosso coração, e às vezes nem muda a nossa vida. Deus quer mudar a nossa vida. De fato, Ele já mudou a nossa vida. Mas nós não estamos entendendo como é que as coisas funcionam na dimensão espiritual. Nós estamos muito arraigados nas coisas naturais, muito levados pelas pressões. Nós quase nunca reproduzimos a palavra de Deus em meio às circunstâncias. Nós sempre falamos as circunstâncias, e depois que a gente fica nervoso, ansioso, já quase sem saída, diz: quem sabe, talvez Deus tenha um conforto para mim. Quem sabe talvez Deus possa nos ajudar em alguma coisa. Então nós, antes de entrarmos numa situação já com a confiança de um vencedor, nós ainda estamos arriscando vencer. Será que eu vou ganhar? Será que vai dar certo?
Queridos, deixa eu te dizer, quando essa palavra da fé chegou no meu coração, eu deixei de empreender tanta euforia pelo futebol. Eu gosto de futebol, presta atenção, mas nunca vou perder minha paz se o Brasil, numa decisão de Copa do Mundo, se ele perder e se ele levar de 7-0, como já levou. Não vou quebrar a televisão, não vou perder minha paz, ou de 7-1, né, de fato, né? Não vou perder minha paz, não vou perder minha alegria. Mas tem gente que fica mal-humorado e expressa isso publicamente. Sabe por quê, queridos? Porque prova cabalmente com isso que não tem uma firmeza sólida em Deus. Porque o meu Deus não precisa participar de 4 em 4 anos de um campeonato para ver se ele continua campeão. Ele já é mais que vencedor, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu não estou buscando ser vencedor. Nós não vamos fazer uma vigília aqui no próximo sábado para Deus nos dar nada não, queridos. É para nós ficarmos sensíveis para tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Nós não estamos tentando mover Deus. Ah, Deus, o Senhor vai ver agora que nós somos uma igreja de oração e o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que responder. Deus não responde necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se Deus respondesse necessidade, o Haiti, o Camboja, a África, eram os países mais prósperos do mundo. Quem entende isso? Deus responde fé, Deus responde princípios da palavra, e é isso que nós precisamos nos render, renovar a nossa mente para desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós, porque o problema todo está aqui. Paulo disse, dentro desse mesmo contexto de palavra de fé, de renovação da mente, ele diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, que é um clássico, não tem como você falar de renovação da mente e não citar Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha a imploração de Paulo, olha o destaque que ele dá àquilo que ele vai falar, olha a importância. Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção, queridos. Muita gente diz que a fé, ela é irracional. Para a família de Deus, não. Porque nós entendemos com a mente renovada tudo que Deus estabelece para nós. Porque presta atenção, quando Paulo disse, renovando, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Existem irmãos nossos que eu tenho tanto carinho, tanto respeito por eles, que eles pegam um versículo como esse, ao invés de renovar a mente, ao invés de deixar o Espírito Santo fluir, ao invés de dar liberdade ao Espírito Santo, eles dizem, esse negócio de mover do Espírito não é de Deus não. Olha o que Paulo diz, o culto tem que ser racional, irmão, e você não pode perder o raciocínio para se render a um mover, para correr dentro de uma igreja, para poder falar em línguas, tudo isso é anormalidade, isso é falta de raciocínio. Olha o que ele está dizendo, não, o que ele está dizendo aqui, queridos, é que quando eu e você renovamos a nossa mente, a palavra da fé, ela fica tão firme no nosso coração, que quando o pecado vem, você tem capacidade de discernir. Isso é o diabo querendo me tirar do propósito do Senhor. Você raciocina essa cilada, como Jesus fez lá no monte, quando ele foi tentado pelo diabo, com a convicção, como Suzana falou aqui, a convicção de filho, e ele não se rendeu a uma proposta diferente daquela verdade que ele tinha no coração. Posso ouvir um amém nesse lugar? Então esse culto racional aqui, queridos, é a capacidade que o Espírito Santo te dá de você decidir, eu não vou pecar. Posso ouvir um amém nesse lugar? Eu posso trilhar os caminhos do Senhor, mesmo sem estar arrepiado, mesmo sem ter um mover do Espírito.
Porque eu estava tão no natural que o diabo veio. Crente não anda no natural em lugar nenhum, em hora nenhuma, porque tudo na vida de um cristão é espiritual. Nós estamos guardados pelo Senhor. Você está entendendo isso, queridos? Então, quando Paulo adverte isso, é porque existem coisas na dimensão espiritual que eu e você precisamos entender para poder desfrutarmos, queridos. É como se fosse uma janela, como se fosse um portal que está disponível para nós, mas nós pensamos assim que tudo que é espiritual parece ser inacessível, parece ser uma coisa mesmo distante, que a gente tem que se preparar muito, a gente tem que ter muito jejum, muita oração, tem que estar muito consagrado para poder desfrutar. Não, basta crer, basta tomar posse da palavra do Senhor e decidir vivê-la. Coloca só mais um pouquinho de grave aqui, eu acho que estou forçando um pouquinho. Me deixa com a voz de FM aí, para ficar bem bonita aí. Amém? Então, queridos, a renovação da mente ficou melhor. A renovação ficou melhor, pessoal? A renovação da mente é algo que move Deus. As instruções divinas, tudo aquilo que Deus tem para nós, é porque Deus tem coisas preparadas, queridos, que se eu e você não crescermos, nós não vamos desfrutar. Você entende? Eu fico impressionado com as revelações que Paulo teve. Mas nós vemos pelo resultado da vida de Paulo, que Paulo estabeleceu na vida dele uma base espiritual para que essa revelação chegasse. E tudo que chegava de revelação na vida de Paulo, ele expressava que aceitava e vivia. E talvez seja o problema de muitos de nós. Nós aceitamos, mas não vivemos. Nós às vezes queremos que o avião, presta bastante atenção nisso, o avião da revelação pouse na nossa vida quando nós não preparamos a pista de pouso. Essa cadeira que você está sentado, ela tem 4 pés, ela tem uma base para poder sustentar seu peso. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele já provou na sua palavra que muitos, ainda como meninos, devendo já ser mestres, não podem desfrutar de coisas maiores. Não é porque Deus não quer dar, é porque nós estamos resistindo. Nós ainda vivemos num campo tão natural, porque os 5 sentidos, eles são preciosos, mas eles, se nós não soubermos lidar com eles, nós nos atrapalhamos. Não se escandalize com o que eu vou dizer, queridos, é um fato. E eu sei que muita gente faz isso com entendimento e outros faz sem entendimento. Mas tem gente que quando pensa em algo espiritual, algo poderoso, ou percebe, rapaz, olha, Deus está nesse lugar, vixe, me arrepiei todinho. Ou seja, associa um sentimento, associa uma reação do corpo, dos 5 sentidos, à presença de Deus. E Deus está aqui com arrepio ou não. É por isso que existe muita distorção no povo de Deus. Por isso que muitos acham, às vezes, que os nossos cultos são frios, porque são cultos de ensino. Tem gente que pergunta, lá na igreja de vocês, eu nunca vi assim nenhum título do culto de vocês, culto de libertação. Você não tem culto de libertação? Não, temos. Qual é o culto todo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É culto de libertação. Mas as pessoas parecem que querem que as pessoas oprimidas por demônio, elas venham, sabe, queridos, muito mais importante do que pessoas oprimidas por demônio. Preste atenção, receber apenas a libertação de um demônio, e o demônio muitas vezes, para enganar, ele sai por um período. Se a pessoa não tiver entendimento, logo ele volta e perturba de novo. Porque não adianta só a libertação da autoridade do nome de Jesus expulsando o demônio. Tem que mostrar para aquela pessoa que a autoridade está nela, porque quando o demônio vier onde ela estiver, quem tem que exercer a autoridade é ela. Não é o pastor lá na casa dele, não é você que consegue instruir seu irmão e que tem acesso a ele muitas vezes, mas o demônio vai perturbar às vezes ele num lugar que ele está sozinho.
E é Ele que tem que exercer a autoridade para se libertar daquilo e saber que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Abre comigo, por favor. Eu quero trazer uma passagem que Jesus trouxe para nós no Evangelho de João, capítulo 3. Vou ler um texto que você nunca ouviu falar, que ninguém nunca pregou sobre ele, mas eu creio que Deus vai revelar coisas para nós neles. Amém? Então muitas vezes nós queremos que Deus se mova por necessidade. Deus mostrou para mim, eu tive esse entendimento. E eu fiz essa reflexão, nunca ouvi ninguém pregando sobre isso, mas eu que tive esse discernimento, talvez alguém já tenha tido e pregado, mas eu nunca ouvi. Que o que moveu Deus para mandar Jesus para mim, para você, para nos salvar, não foi a necessidade de salvação que nós tínhamos. Quantos reconhecem que tinha necessidade de salvação aqui? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, embora tivéssemos uma necessidade, mas o que moveu Deus foi o amor dele. Você entende isso? Então, muitas vezes nós queremos mover Deus, e Deus é imutável, Ele não muda. Amém? Nós é que precisamos entrar no que Deus tem preparado para nós. Muitos cristãos estão dizendo: por que é que Deus não dá atenção para mim? Por que é que Deus não me escuta? Já viu que pessoas questionam por que é que o sol sumiu? Rapaz, essa semana o sol sumiu. As roupas lá de casa estão até mofando, porque, não aqui em Marabá, claro, mas em alguns lugares do Brasil. Né? Então, eu costumo dizer que aqui é tão quente que quando um demônio incorpora, a primeira coisa que ele pede é protetor solar, que ele não aguenta a quentura. Mas vamos lá. Então, as pessoas às vezes perguntam: onde é que está Deus? Por que Deus não me ajuda? Já viu como é que a gente pode imaginar que o sol esfriou? Que o sol se escondeu? O sol não se esconde, não tem quem possa esconder o sol. Mas às vezes uma nuvem fica entre nós e o sol, mas ele continua lá. Às vezes a gente diz num período do dia, né? O sol está mais frio hoje. Não, ele não está mais frio, o sol não esfria. É a temperatura sempre. Você entende, queridos? Então o problema não está no sol. Nós temos que lidar com aquilo que está impedindo que o sol chegue até nós. Você está entendendo isso? Então, às vezes essa expectativa de necessidade, de Deus suprir a nossa necessidade, de Deus fazer, e parece que Deus não está fazendo, que Deus não está nem aí para nós. Às vezes, queridos, nós não estamos percebendo que temos uma conta bancária cheia e passando fome, querendo crer e mendigar para alguém nos dar um pedaço de pão quando temos a conta lá. O problema é sabermos do que temos uma conta e sabermos como sacar dessa conta para desfrutarmos dela. Você sabia que por misericórdia alguém pode até te dar um pão, mesmo você tendo condições? Mas o desejo de Deus não é que você fique mendigando, é que você tome posse daquilo que você tem. Eu quero trazer essa reflexão, porque eu quero que você entenda que nem sempre Deus vai fazer de forma sobrenatural. Na maioria das vezes, entenda isso, na maioria das vezes o princípio, a lei da plantação e colheita, ela é mais presente na nossa vida. É mais fácil, entenda bem, é mais fácil você viver, se mover e desfrutar do princípio da lei da plantação e colheita, que a Bíblia garante que tudo que nós plantamos, nós colhemos, ou seja, exige de nós uma ação. E isso eu fico maravilhado, porque Deus podia fazer essas coisas sem esse princípio, mas eu vejo, queridos, que Deus, Ele olhou para mim e para você e nos considerou participantes do plano dEle. Ele dá a semente, mas te chama para plantar.
E eu não sei como pessoas ainda murmuram, dizendo assim: eu nunca ganhei nada de ninguém, eu só faço dar. É o princípio da plantação e da colheita, você nem percebe. Você não percebe as pessoas te dando, mas Deus está te dando, você continua dando. Mas a gente acha que tem que ser as pessoas, alguém dizendo: olha, eu estava lá em casa, acordei de madrugada, Deus mandou vir aqui. As pessoas reconhecem Deus assim. Mas no teu trabalho, na tua provisão, conexões divinas, você nem sabe aqui, você nem sabe. Mas enquanto você está aqui, existem coisas acontecendo que vão favorecer sua vida amanhã e você nem sabe. Gente precisando de coisas, precisando de comprar o que você tem, amanhã vão te ligar. Precisando do teu serviço, você vai ser contratado, alguém vai ser chamado pelo nome, alguém vai receber um telefonema. Você está entendendo isso, queridos? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. No domingo, banco é fechado? Sim ou não? E por que é no domingo? Isso é para abrir sua mente. Por que é no domingo que a igreja do Senhor, nos mais diversos lugares do mundo, é o dia que mais entra dinheiro na igreja? Porque tem os cultos de meio de semana. Mas no domingo é o dia que os cristãos dizem: não, no domingo é o dia do meu dízimo, é o dia da minha oferta especial. Parece, queridos, a gente tem essa estatística e isso é comum em todas as igrejas. O dia de domingo é o dia onde as pessoas decidem abrir o bolso para o Senhor. Quem está entendendo isso? A obra do Senhor, se fosse depender de banco aberto, era para ser o pior dia. Quem está entendendo isso? Mas a tua fidelidade, o teu entendimento faz você passar no banco na sexta-feira, guardar o do Senhor para quando chegar no domingo você depositar, sim ou não? Do mesmo jeito, Deus faz pessoas guardarem recursos para se conectarem com você e abençoar a sua vida, independente do dia. Então na hora que você diz: meu Deus do céu, precisando de uma provisão, mas hoje é domingo, você diz: meu Deus é o banco, a minha fonte é o banco. Banco fechou, não tem outra saída. Você está sentenciando uma derrota na sua vida e limitando Deus, que você mesmo diz que é soberano, que faz como quer, da maneira que Ele quer, mas no domingo Ele não pode. Alô? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, João capítulo 3, versículo 3. Jesus ainda aqui na terra, um mestre, um doutor da lei, Nicodemos, um homem letrado, conhecia as Escrituras, veio falar com Jesus. Jesus estava trazendo um princípio tão novo, algo tão sobrenatural, que o próprio Nicodemos, ele teve, eu posso dizer isso, a gente não pode testificar, mas conjecturar, que ele teve vergonha, como possivelmente um professor de universidade, vamos dizer assim, um professor de teologia, e buscar de um peregrino algumas instruções. Então ele não foi publicamente, ele foi de noite. E a Bíblia diz que ele foi perguntar a Jesus, ele disse assim: mestre, eu bem sei que tu és vindo da parte de Deus. Ou seja, o que eu tenho visto Deus fazer, a forma como Deus opera, ninguém poderia fazer o que você faz se não fosse da parte de Deus. Nicodemos reconhecendo que Jesus era um enviado de Deus. No versículo 3, a isto lhes respondeu Jesus: em verdade te digo. Eu ficava intrigado, eu só achava que Jesus ou não era muito bom de português, ou ele era tão bom de português que ele queria ser redundante para enfatizar algo. Mas depois eu descobri pelo Espírito Santo que quando ele diz em verdade, é porque ele está falando que existe verdade natural e verdade espiritual. Então ele sempre enfatiza duas verdades: uma verdade natural que afeta a nossa vida, que nós estamos diretamente lidamos com ela naturalmente, mas é uma verdade. E no próprio desenrolar do texto, isso vai se elucidar. Ele diz: em verdade te digo que se alguém, diga comigo, qualquer pessoa, se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Então ele não está dizendo aqui, se alguém que se acha pecador, se alguém que... Não, ele está dizendo, qualquer pessoa nessa terra precisa nascer de novo. Isso é um princípio. Se a tua teologia não quer se render a isso, mas eu quero te dizer, é uma verdade verdadeira. Você está entendendo isso? Então ele diz, perguntou no versículo 4, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava conectado aqui numa verdade. A gente não pode criticar ele aqui nesse sentido. Ele estava conectado numa verdade. Que verdade? A verdade natural. Nunca se viu uma pessoa velha rejuvenescer ao ponto de entrar no ventre e nascer de novo. Mas foi essa verdade natural que ele estava conjecturando com Jesus. Ele disse, pode alguém porventura já sendo velho entrar no ventre materno e nascer de novo? Ou nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem nascer ou quem nasce da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra água no original aqui, se refere a tudo que é originário da água mesmo, proveniente da água. Quando Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não nascer como ser humano natural e também não nascer espiritualmente, porque nós vamos para o céu com corpo e tripa e tudo. Quantos sabem que nós vamos ser arrebatados? Nós vamos para o céu com o nosso corpo. A Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos. Amém? Então, Jesus está dizendo, quem aqui sabe que quando você está no ventre da sua mãe, você está envolto de água? Amém? O nascimento nosso, nós somos gerados, queridos, numa bolha d'água. E Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascimento natural e nascimento espiritual, e Nicodemos expressou que só conhecia o nascimento natural. Então Jesus estava apresentando uma nova dimensão de ver as coisas, uma nova forma de ver as coisas no reino de Deus. Jesus estava querendo dizer para ele, Nicodemos, bem-vindo ao reino de Deus, que tem outras formas de nascer, não somente essa que você conhece. Existem outras formas de Deus fazer milagre. Quem está entendendo isso? Porque embora eu e você tenhamos sementes para plantar, mas nós conhecemos um Deus que foi Ele que fez a primeira semente. Quem está entendendo isso? E Ele pode te fazer colher algo sem você nem ter plantado. É uma intervenção sobrenatural. Então, às vezes, nós só conhecemos a lei da plantação e da colheita, mas existe a lei da graça. Quem está entendendo isso? A lei da glória de Deus operando. Porque existem coisas, queridos, que Deus vai fazer como manifestação da nossa obediência. E Ele vai chamar a mim e a você para ser coparticipante. E é isso que normalmente Deus tem feito no nosso dia a dia, sempre chamando a mim e a você para ser coparticipante, salvando pessoas através do evangelho pregado por você. Mas existem pessoas que se convertem porque sonharam com um anjo. Quem está entendendo isso? Receberam uma mensagem de forma extraordinária, sobrenatural e se converteram. Você entende isso? Então nós precisamos entender que a lei do sobrenatural, ela é mais preciosa do que a lei da plantação e colheita. E muitas vezes nós não queremos nos render a ela. E Jesus está falando exatamente sobre isso aqui, que eu quero despertar você para isso hoje à noite. Presta bastante atenção, eu já vou correr para me encerrar, porque a gente teve muito aviso e imprensou um pouquinho a palavra. Mas no verbo da vida, a primazia é a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? E nós precisamos dar o espaço adequado para a palavra. Então diz assim, Jesus falando aqui no versículo 6... No 5 ele disse, quem é nascido da água e do Espírito, não é nascido, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido, ele está dando uma ênfase ao ensino que ele disse. Quem é nascido da água,
Aí Jesus aproveita e está dizendo, talvez você, se eu falar que nasceu da água, você não entende, que é o nascimento natural. Deixa eu reforçar aqui, quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Jesus está repetindo o mesmo princípio que ele explicou no versículo 5. No versículo 6 ele diz, o que é nascido da carne, nascimento natural, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que se ficar somente com o nascimento natural, não pode entrar no reino de Deus, porque só entra no reino de Deus, que é uma dimensão espiritual, quem se torna espiritual. Está difícil de entender isso, querido? Estou achando que vocês estão calados hoje à noite, estão quietos. Jesus agora diz no versículo 7, não te admires. Nicodemos estava admirado e ele disse, não te admires. Eu e você muitas vezes estamos aflitos, atônitos, porque o modo natural de acontecer as coisas estão, vamos dizer assim, já sem saída, não tem mais solução naturalmente falando. E quando a gente é chamado, quando nós somos chamados para viver pela fé, para decidir crer numa intervenção divina, ficamos admirados. Tão admirados que pressão toma conta de nós, desespero chega no nosso coração, porque nós ficamos admirados, nós não ainda estamos conectados com o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Você está entendendo isso? Então ele diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer. Olha o cuidado que Jesus estava tendo de esclarecer para Nicodemos. Nicodemos, entenda isso, o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, você não pode negar a existência do vento. Você não vê, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você pode negar a existência dele? Não. Mas você sabe que ele é real. Aí Jesus chega e diz assim, assim é todo o que é nascido do Espírito. Vai ter coisa que você não sabe como veio, que você não sabe como vai, mas que você sabe que é real e que é Deus fazendo na nossa vida. E Deus tem nos chamado para viver essas verdades espirituais. Deus tem convocado a sua igreja para decidir crer, tomar posse dessas verdades. Aí ele chega e diz assim, versículo 9. Nicodemos ainda diz, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? E muitos de nós estamos nos atrapalhando, porque estamos estacionados na fase do porquê, do entendimento natural, querendo compreender naturalmente aquilo que só se discerne espiritualmente. Todo mundo está quebrado, todo mundo com estatísticas negativas, mas você tem uma direção de Deus para abrir um comércio, e eu quero te dizer, se a direção é de Deus, fica tranquilo, não se preocupa com o natural, porque você pode até saber que no natural as coisas não são favoráveis, mas eu quero te dizer, há um sobrenatural de Deus para acontecer, intervenções divinas, e é isso que nós cremos, e temos vivido isso. O que tem nos sustentado, queridos, são intervenções divinas, vindo na contramão da lógica, na contramão de um cenário negativo. Você viu lá em Êxodo, capítulo, acho que é Êxodo capítulo 13, ou é capítulo 14, acho que é Êxodo 14, 13, diz assim, Moisés na frente do mal, o inimigo vindo, e os hebreus chegam para Moisés e dizem, Moisés, vai falar com Deus. Ou seja, Deus prometeu que nós íamos sair. E nós entendemos, os hebreus em outras palavras estavam dizendo, nós entendemos que certamente um caminho tinha que estar posto para nós passarmos. E nós estamos aqui encurralados. E Deus, em outras palavras, diz para eles assim, através de Moisés, vocês não já têm um comando meu? Não já têm uma palavra? Não é hora de falar comigo, é hora de agir. Moisés, diga ao povo que marche.
E na ação deles, eles viram o milagre acontecer. E agora Jesus chega e diz para ele no versículo 9. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? A minha versão diz: acudiu Jesus. Pense numa situação. Ali diz como? Acudiu também. Acudiu Jesus, verso 10. Olha o espanto de Jesus. Ou uma interjeição para ele despertar, chamar a atenção dele. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ou seja, tu não compreende princípios espirituais. Eu estou te falando de coisas espirituais e tu está conectado nas coisas naturais, mesmo eu usando exemplos naturais para trazer reflexão sobre coisas espirituais, e mesmo assim tu não entende. Verso 11: em verdade te digo que nós... Só estava Jesus e Nicodemos. A Bíblia não refere que tinha discípulos ali. Quem está entendendo isso? Então quando Jesus diz, olha que coisa poderosa aqui: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus está dizendo assim: olha, eu vim do céu, meu Pai e o Espírito Santo estão comigo nessa missão aqui. Não faço nada por mim mesmo. Eu conheço você e o mundo antes da fundação. Sei como tudo isso vai terminar. E eu estou querendo trazer essa verdade para você como alguém que vive isso, que é autor disso, e você não quer acreditar? Você está entendendo isso? Ele diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O que é que você está fazendo com essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje à noite? Como é que você está considerando o que Deus está falando com você hoje à noite? Nós estamos falando de coisas espirituais, de verdades que afetam a tua vida, se você crer com o coração e confessar com a boca. Você não tem que crer que tem um carro, ou falar o carro que você está crendo. Você tem que falar o carro que você já tem crendo. É diferente. A convicção, você fala porque chegou convicção. Aí ele diz no versículo 12: se tratando de coisas terrenas, não credes, ou seja, não estáis entendendo? Como crereis, ou como aceitareis, se vos falar das coisas celestiais, ou seja, das dimensões do reino? Deixa eu te dar uma boa notícia. Nicodemos aqui se justificava, está todo atrapalhado com esse diálogo aqui, mas nós não, porque nós temos o Espírito Santo dentro. O Espírito da verdade habita dentro de mim e habita dentro de você. Versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. Amém? E Jesus estava tendo um diálogo com Nicodemos, que ele quer despertar o mesmo princípio para mim e para você hoje à noite. Você precisa crer que Deus é o Deus do sobrenatural. Se você tem agido, confiado em estratégias humanas, você tem feito aquilo que naturalmente lhe é cabível fazer, mas se Deus tem uma palavra que vai mudar um cenário na sua vida, e chegou um momento que a tua mente diz assim: bom, eu só conheço o método natural. Deixa eu te dizer, Deus quer intervir com o sobrenatural. Porque tem coisas, na maioria das vezes Deus faz nos envolvendo, e tem coisas que Ele quer que você receba, porque é Ele quem faz tudo. Você sabia disso? Existem coisas que nós somos cooperadores, existem coisas que só Deus faz. E Deus tem nos chamado para viver uma vida de fé. Não é uma fé
aleatória, uma fé cega, uma fé sem sentido. Não, não é isso. Quem está entendendo isso? Então vamos lá. Se você está entendendo isso, vamos trazer verdades espirituais para a sua vida agora. Vamos lá, eu quero encerrar com isso. Maria, mãe de Jesus, ela recebeu uma promessa de Deus, uma palavra de Deus. Você vai dar à luz, gerar um filho. Não é pecado conjecturar, não é pecado raciocinar, mas é pecado você ficar com o raciocínio e não decidir crer na promessa de Deus. E ela disse: como se dará isso? Ela não foi condenada porque ela questionou isso, ela não foi julgada, mas ela disse: como se dará isso se eu não conheço o homem? Olha, quase o mesmo sentido da conversa de Nicodemos com Jesus. E ela diz: como se dará isso se eu não conheço o homem? Foi revelado para ela. E essa revelação eu e você não recebemos até hoje. Parece que está na Bíblia como uma mera informação e não afeta a nossa vida. Mas se eu chegar, você tiver numa dificuldade que você está precisando de um milagre, de uma intervenção divina em qualquer área da sua vida, quer seja profissional, quer seja de saúde, sentimental, de finanças, você não tem saída, não tem solução, e eu disser para você assim: rapaz, a solução está a caminho, e você perguntar: como se dará isso? Eu tenho a resposta para você: o poder do Altíssimo te envolverá, e o milagre se manifestará na sua vida. Mas pastor, assim, mas eu queria que o senhor me dissesse exatamente como, em quanto tempo, como é que vai ser. Eu preciso entender isso. Nunca mais use seu celular e sua internet se você não entende como aqueles dados chegam, como aquela imagem chega. Se você é tão rígido para só desfrutar daquilo que você entende, você vai ficar limitado em muitas coisas na sua vida. Não é honesto você desfrutar de coisas naturais que nem você entende como funciona, e as coisas espirituais, só porque você não entende, você não se abre para receber. Diga aleluia. Grupo de louvor, pode subir aqui. Cadê o grupo de louvor? Você está entendendo isso, queridos? Então Deus te trouxe hoje à noite aqui, sabe para quê? Não foi para você mover o coração de Deus pela sua necessidade, não. Necessidade não move o coração de Deus, mas a fé naquilo que Ele já preparou para você move o coração dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas tão simples no nosso relacionamento com Deus. Deus tem te chamado para um nível maior de intimidade, de desfrutar mesmo de experiências sobrenaturais, para você se ver como Ele lhe vê e não como as pessoas lhe veem, para você se aceitar, não baseado em... Porque já viu pessoas entram no ridículo, sem nenhuma... Isso não é uma crítica, é um fato. Aqui em Marabá até que eu não vi muito isso não sei se é porque a gente não anda muito na noite aqui, mas lá em Patos a cidade era bem menor, e sempre que a gente saía de eventos assim ou de um restaurante, passava por áreas da cidade, e até durante o dia a gente via muito esses movimentos. Tinha lá um movimento de uns jovens que andavam de preto, e eles andavam até de capa, e andavam na rua, e parecia que eles queriam mesmo demonstrar que tinham um pacto com uma coisa oculta, estranha. E jovens que às vezes se mutilam com piercing, com rasgões em orelhas, com coisas que, sabe, queridos, você pode até perguntar: pastor, o senhor é contra piercing? O senhor é contra tatuagem? Eu não quero nem pegar nenhuma base bíblica, um versículo bíblico para te dizer, mas o que eu vou te responder está na Bíblia. Se tudo que você faz exalta o reino dele, meu filho, vamos abrir aqui, vamos chamar um tatuador para tatuar aqui dentro da igreja pessoas que querem fazer uma tatuagem que o único propósito é exaltar o reino. Não tem problema. Se o teu coração não te condena, quem está entendendo isso? Você entende isso?
Ou você faz uma tatuagem que é para ser aceito por um grupo de pessoas. Então às vezes nós nos tornamos, presta atenção, eu não estou chamando tatuagem de ridículo, nem piercing de ridículo, mas pessoas se rendem ao ridículo de qualquer coisa que eles precisarem fazer para ser aceito por outras pessoas, mas eles acham que é ridículo crer em Deus e ficar simplesmente declarando: Pai, eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, posso confiar plenamente em Ti. Tem gente que acha ridículo vir para a igreja e ficar em pé, batendo palma na hora do louvor, cantando. Se num momento como esse você tem dificuldade de abrir a tua boca e entregar um louvor rendido ao Senhor, quem dirá nas pressões lá fora? Isso aqui, queridos, é apenas uma demonstração, é uma instrução para você viver durante a semana. As letras que nós colocamos ali, queridos, é para estimular você, porque quando você fala, Deus está recebendo você falando para Ele, você adorando a Ele, reconhecendo a grandeza dEle, falando fé para o Senhor, falando rendição para Ele.